Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: São Paulo levou um amasso do Atlético Nacional, mas volta para a capital paulista com um vivíssimo 0 a 0. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Atlético Nacional 0, São Paulo 0. Vamos falar do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores e como o São Paulo, da forma que eu botei na thumb, teve mais sorte do que juízo. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o app que eu uso aqui para o meu trabalho no canal. Totalmente de graça, você não paga para baixar nem para usar, te dá estatística, te dá curiosidades, te dá informações, classificação em tempo real, tudo isso de graça. É o aplicativo que eu uso e você pode usar também vindo no primeiro comentário, clicando no link, fazendo download totalmente seguro e totalmente de graça e começar a usar. Você vai ver que eu vou usar várias coisas que eu peguei com a galera do Flash Score nesse vídeo aqui. Tô gravando esse vídeo na manhã de quarta-feira para falar de Atlético Nacional 0, São Paulo 0, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A Libertadores voltou depois de longo tempo. Última rodada da fase de grupos foi lá no finalzinho de maio, aí depois parou para Mundial, tudo isso. E agora tá de volta a Libertadores. Ontem também tivemos um 0 a 0 envolvendo o time brasileiro, que foi o 0 a 0 entre Fortaleza e Vélez Sarsfield na Arena Castelão. E também tivemos a vitória do Peñarol por 1 a 0 sobre o Racing, né? O Racing que para muita gente, para as análises, e eu concordo, é o melhor estrangeiro da Libertadores neste ano, acabou perdendo para o Peñarol por 1 a 0 no Uruguai. Agora vai ter que devolver, vai ter que, se quiser passar, vai ter que superar o Peñarol por 2 gols de diferença ou ganhar por 1 e levar para os pênaltis. Mas eu vou falar no vídeo aqui, vou me ater ao empate do São Paulo por 0 a 0 com o Atlético Nacional, e que foi um empate, digamos, que sai com um sabor muito bom para o São Paulo, não só por conseguir empatar fora de casa na Libertadores, e acho que um torneio como a Libertadores, que embora esteja sendo dominada pelo Brasil aí nos últimos 6 anos, é um torneio difícil de se jogar. É um torneio que não dá para você ter ilusão de que você vai ganhar todos os jogos, vai golear, vai dar show. E que se você for na métrica de empata fora para decidir em casa, você tá bem na Libertadores. Você tá bem. Ah, mas se tiver chance de ganhar fora, tem que ganhar. Lógico que tem. Mas se você for nessa métrica de empatar fora para trazer para sua casa para você resolver, ainda mais o São Paulo que fez a segunda melhor campanha, você tá numa boa métrica. Acho que é algo bom a se perseguir, mas não da forma que o São Paulo fez, porque o São Paulo na verdade foi amassado pelo Atlético Nacional e voltou para casa com um 0 a 0 que você olha assim e você fala: pô, foi mais sorte do que juízo. Só para ter uma ideia, e aqui eu vou trazer já de cara as estatísticas do Flash Score. Olha aqui, olha as estatísticas do jogo, tá? 55% de posse para o Atlético Nacional, 45% para o São Paulo, até aí nada demais, beleza? Tudo dentro de uma normalidade. Finalizações, 19 a 6 para o Atlético Nacional. No alvo, 1 a 1. O Atlético Nacional foi muito não eficaz, ou foi pouco eficiente em mandar a bola naquele retângulozinho chamado gol. Chances claras, 2 a 0 para o Atlético Nacional. Escanteios, 8 a 3 para o Atlético Nacional. Percentual de passes, 88 a 82 para o Atlético Nacional. O São Paulo errou muitos passes, né? Muito passe mesmo. E para um time que ia ser, e como foi pressionado, ia ter muita dificuldade com um percentual tão baixo assim de passe. E aí aquela primeira estatística lá, que é o que eu tenho falado aqui, gols esperados, que é aquela métrica de dar um índice estatístico para cada jogada de finalização que tem. O Atlético Nacional produziu 2,5, ou seja,
pela produção do time, o jogo deveria ter sido pelo menos 2-0 para o Atlético Nacional, porque ele teve 2,5 gols esperados, ou seja, ele produziu para fazer 2 gols e não fez nenhum. E o do São Paulo 0,22, ou seja, para o São Paulo fazer um gol ontem, segundo a métrica do gols esperados, que não é 100% certa, não é verdade absoluta, é uma métrica, é um índice. O São Paulo praticamente não teve nenhuma chance de fazer gol. Então, isso daqui você vê um amasso, né? Mas o amasso que a gente viu no campo não se traduziu no placar, e que é muito bom para o São Paulo, porque agora o São Paulo recebe o Atlético Nacional na terça que vem no Morumbis, e no Morumbis o cenário, a atmosfera vai ser toda outra. Se a atmosfera lá no famoso estádio Atanásio Girardot foi toda a favor do Atlético Nacional, com a torcida empurrando, com o Atlético Nacional empolgando, tudo, agora teremos uma das noites de Libertadores no Morumbis, e a gente sabe que o São Paulo é muito forte. Então, no fim das contas, objetivamente, o São Paulo foi amassado? Foi. O São Paulo volta com um 0-0 bom ou muito bom? Sim, também. Por quê? Porque, se você observar, São Paulo é muito forte no Morumbis. O Atlético Nacional perdeu todas na Libertadores fora de casa. O Atlético Nacional, a campanha do Atlético Nacional na fase de grupos foi 3 vitórias em casa, no Atanásio Girardot, 3 derrotas fora de casa, para Bahia, Nacional do Uruguai e Internacional. Então, dentro dessa métrica, o empate foi bom, foi muito bom. A forma como conseguiu o empate foi boa? Muito pelo contrário. Foi bem ruim. O São Paulo foi amassado pelo Atlético Nacional e, de novo, se o São Paulo reproduzir a atuação que fez na Colômbia, no Morumbis, ele pode perder o jogo dentro de casa. Dentro de casa. Porque foi uma atuação muito pálida, uma atuação muito frágil, de um São Paulo que com Crespo vinha conseguindo fazer 2 coisas muito bem, que era conseguir segurar a bola no ataque para sofrer menos, e quando perdia essa bola, conseguir ser eficiente numa marcação alta. Ontem o São Paulo não fez nenhuma das 2 coisas. O André Silva e o Luciano mal nessa capacidade de segurar, de reter a bola no ataque, para, esperar o time chegar, o time sair em bloco, e 2, ao prender a bola no ataque, tirar um pouquinho do gás, da efervescência do Atlético Nacional. O Luciano não conseguiu fazer isso, o André Silva menos ainda, a bola batia no André Silva e voltava, e isso ia dando ritmo ao Atlético Nacional. Ao não encaixar sua marcação alta, quem estava sofrendo era a segunda linha, os que subiam, né? Os que faziam esse bote mais alto não eram eficientes, quem sofria era a segunda linha, a linha de Marcos Antônio, de Bobadilla, eventualmente o Alisson, e isso estourava na zaga. Então, todo esse balanço, a gente viu o São Paulo sofrer muito defensivamente, e tudo isso começando ao não encaixar o seu jogo na frente, ao não encaixar o seu jogo no campo de ataque, seja conseguindo segurar a bola na frente, seja sendo efetivo nessa marcação alta. Então ficou um jogo de lá e cá, e um jogo que era sabido da força do Atlético Nacional pelos lados do campo. A gente vem falando isso já há algum tempo, analisamos isso na fase de grupos. Ontem eu estava no De Placa lá na TNT Sport, falei sobre isso, e foi exatamente o que aconteceu. Primeiro tempo, Rinestrosa puxando o jogo pela direita, procurando abrir o campo, então jogando bem colado na linha lateral, acelerando pela linha lateral, passando, levando a melhor sobre Sabino e Enzo Dias, procurando abrir o campo para alargar ali a marcação do São Paulo, muito volume de jogo. No segundo tempo, o Marlos Moreno, aquele mesmo que era a promessa, foi para o City, passou no Flamengo e não deixou saudade, fazendo um segundo tempo fantástico, vindo da esquerda para dentro e não tendo resposta, passando como quis por Cédric, por Bobadilla, e assim o Atlético Nacional produziu todo esse volume de jogo. O Atlético Nacional mandou 2 bolas na trave e 2 bolas no preciosismo do futebol, que elas bateram na parte interna e saíram.
Muitas vezes a bola bate na parte interna da trave e entra. Dessa vez bateram e saíram, além de 2 pênaltis perdidos. 2 pênaltis perdidos pelo Cardona, e acho que aí aparece a intervenção do Rafael. Até no pênalti que o Cardona chuta para fora, para mim, a execução do movimento é influenciada por ele ver que o Rafael tinha acertado o canto e estava inteiro na bola. Essa bola, esse primeiro pênalti perdido pelo Cardona, se ele manda na moldura, eu acho que o Rafael pegaria, porque ele estava inteiro na bola. E o segundo, com o Cardona trocando de lado, na cruzada, batendo na cruzada, o Rafael estava inteiro na bola para defender. É um jogador excepcional, né? É um jogador fantástico. A temporada do Rafael vem sendo, quis dizer isso, a temporada do Rafael vem sendo fantástica, e mais uma vez ele salvou o time do São Paulo. Não à toa, o pessoal do Flash Score, aqui no campinho, elegeu o Rafael o melhor em campo. E no fim, como também colocou o pessoal do Flash Score aqui, a nota do Rafael no ontem foi 7.3, melhor em campo nas estatísticas do Flash Score. E no fim, outra coisa que fez, que separou o Flash Score, tinha publicado antes do jogo, o São Paulo segue sem sofrer gols em jogos fora de casa nesta Libertadores. Tá aqui, ó. São Paulo, nos 3 jogos da fase de grupos, passou em branco, não levou gol fora de casa, e ontem também não levou gol fora de casa. O São Paulo sentiu falta, sim, do Arboleda. O Arboleda é consideravelmente melhor que o Sabino. Ontem o Ferrarese estava num jogo muito ruim, muito exposto. É bem verdade que o primeiro pênalti da mão é aqueles pênaltis que hoje tá digamos, protocolar, que esse lance é pênalti. É um lance ruim para ser pênalti pensando no todo do futebol, mas hoje está combinado que esse lance é pênalti, então foi um pouco de azar ali. O segundo foi um vacilo absurdo do Ferrarese, não dá para o Morelos tá saindo da área, tá indo em direção à linha lateral, e o Ferrarese ir daquela forma atabalhoada para dar um calço por baixo para fazer um pênalti. Por mérito do Rafael, por demérito do Cardona, o Atlético Nacional não fez nenhum dos 2 pênaltis e o São Paulo voltou com esse 0-0. Acho que fica o alerta disso. Se o São Paulo repetir essa atuação no Morumbi, que eu acho que não vai, São Paulo é muito forte jogando em casa, é muito forte em noites de Libertadores no Morumbi. Se o São Paulo repetir a atuação, ele pode ser eliminado inclusive dentro de casa, porque foi uma atuação muito abaixo. O Nacional vai repetir essa atuação no Morumbi? Eu não sei. Provavelmente não. Até porque o Cardona, que é um jogador de uma técnica muito apurada, apesar dos pênaltis perdidos ontem, ele é um jogador muito técnico, eu imagino que fora de casa ele nem vá começar jogando. Porque é um jogador com problemas físicos, é um jogador lento, é um jogador de recomposição praticamente nula. Então eu imagino que no jogo da volta o técnico do Atlético Nacional deva vir com o Uribe começando jogando, né? O Gandolf deve vir com o Uribe e tirando o Cardona. Então seria um Atlético Nacional mais para contra-atacar, mais para acelerar. Inclusive ontem o lance da bola na trave do Rinestrosa, ele é um lance de contra-ataque fenomenal. Mesmo jogando em casa, o Atlético Nacional teve esse contra-ataque puxado pelo Marlos Moreno, pegando essa bola na meia esquerda e passando por todo mundo e acionou o Rinestrosa. E o Rinestrosa chutou na trave. Então, no jogo da volta, eu imagino que o Cardona não comece jogando, seja entre o Uribe, e aí tenha um meio campo de mais pegada, com Rinestrosa disparando pela direita e Marlos Moreno disparando pela esquerda, para eventuais contra-ataques. Então, se o São Paulo jogar sem conseguir produzir na frente, sem conseguir encaixar marcação alta, como foi na Colômbia, é um jogo de risco para o São Paulo, porque o São Paulo, como eu disse, teve mais sorte do que juízo. Mas, para fechar, Libertadores, se você for na métrica de empata fora para decidir em casa, você está no que é o normal da Libertadores.
ontem. Ah, não, mas então não vai ganhar nenhuma fora. Não tô falando isso, querido. Tô dizendo que se você tiver chance de ganhar fora, ganhe. Só que ontem o São Paulo não teve chance de ganhar fora. São Paulo teve ali, depois do pênalti perdido no primeiro tempo, São Paulo teve ali alguns minutos de controle e já termina o primeiro tempo com o Atlético Nacional em cima de novo. Então ontem o São Paulo não teve realisticamente chance de ganhar o jogo. Então ele voltou com 0-0. É isso. Agora vai jogar no Morumbi. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado do vídeo. Tem o link para você baixar totalmente de graça para baixar, de graça para usar o app do Flash Score. É o app que eu uso aqui. Você viu quanta coisa eu usei do Flash Score? Isso pode estar à sua disposição para você ver futebol de outra forma também. Só clicando no link e fazendo o download. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.